Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai esperar mais alguns minutinhos para ver se mais gente vai entrar e aí a gente já começa. Então, daqui uns 2 minutinhos, 3 minutos, a gente começa o nosso webinar de hoje, beleza? Então, aguardo vocês daqui algum tempinho. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que tirou um tempinho da sua tarde aí para estar com a gente durante o nosso webinar sobre eficiência na área de contabilidade e impostos com o Alteryx Designer. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, né? A gente teve o nosso webinar semana passada e hoje nós estamos aqui novamente com o mesmo tema da área de contabilidade, impostos, como que a gente pode automatizar e melhorar esse processo. Eu vou passar aqui primeiro pela nossa agenda, um pouquinho do que a gente vai falar. Vou apresentar o Gustavo também, que está aqui junto com a gente hoje para fazer esse webinar. E, então, bora começar? Então, a nossa agenda ela é bastante simples hoje, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre o que é o Alteryx, nós vamos nos apresentar também, falar um pouco sobre a área de contabilidade, a área de impostos, mostrar uns use cases que a gente consegue trabalhar e automatizar com o Alteryx, né? Então, a gente sabe das dores e dificuldades que vocês passam e nós vamos tentar sanar um pouquinho, dar umas soluções bem legais com vocês. Beleza? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rani Martins, sou Senior Associate aqui da Data Mining. Trabalho na área de educação e treinamento, né? Training and Enablement. Eu tenho um background diferente do que todo mundo espera de quem trabalha com TI. Eu sou do direito, fiz comércio exterior e contabilidade, e hoje trabalho aqui com TI nessa área de educação e treinamento com o Alteryx, tá?
Anteriormente, eu trabalhava numa Big Four, então, como eu disse, a gente sabe bastante das dores que vocês passam aí quando vocês estão trabalhando na área de finanças e na parte de techs também. Junto comigo, nós temos o Gustavo Perim, que é engenheiro de computação, e ele vai se apresentar mais tarde também. Ele também tem um background de auditoria, de riscos e controles, também trabalhava numa Big Four. E falando sobre um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje, vamos entrar agora sobre a Data Mining, né? Quem que é a Data Mining? Para quem que nós trabalhamos? Bom, a Data Mining é uma consultoria boutique de Business Intelligence com soluções de BI de ponta a ponta. Ou seja, a gente vai desde o banco de dados até a visualização dos dados, né? Então, a gente vai trabalhar com Snowflake, a gente vai trabalhar com AWS, Azure, toda essa parte de base de dados e vamos até a visualização, passando pelo tratamento com o Alteryx, por exemplo, e chegando na visualização com o Tableau, Power BI. Então, nós somos uma boutique de consultoria de Business Intelligence de ponta a ponta. Então, qualquer pedacinho aí que vocês precisarem, a gente pode ajudar vocês com isso. Bom, nossos serviços, eles são bem variados, né? Hoje a gente está com esse propósito um pouco mais de educação e treinamento. Nós vamos demonstrar aqui a ferramenta e alguns use cases para vocês. Nós também temos a parte de Business Intelligence, Data Management, Change Management, Delivery Management. Então, toda essa parte a gente pode embarcar e pode oferecer soluções muito legais para vocês. Como vocês podem ver aqui, nós temos diversos parceiros. AWS, Snowflake, Cloudera, Azure, Informática, Tableau, Alation, Matillion. E hoje nós vamos focar nesse aqui, no Alteryx, que inclusive nós fomos o Partner do ano de 2022. Né? A gente acabou de ganhar essa premiação lá no SKO, um evento que eles fazem lá na Califórnia, bem legal. E a gente ficou feliz em ganhar essa premiação de Partner of the Year. Bom, falei um pouquinho de mim, um pouquinho do Gustavo, agora vamos falando um pouquinho também da Data Mining. Agora vamos mostrar para vocês aqui o que vocês querem realmente ver desse webinar, né? Então, para começar, a gente sabe como é o dia a dia de vocês, né? Como eu disse, eu e o Gustavo, a gente tem um background aí de Big Four, então a gente sabe que planilha, Excel, trabalho manual, pelo CAPS da vida, são a nossa rotina, né? Então, a gente tem que buscar o dado, a gente tem que tabelar, a gente tem que filtrar, a gente tem que fazer diversas coisas muito manuais. E a gente acaba desperdiçando 26 horas por semana só com isso. Imagina, olha o tanto de tempo que a gente fica pensando, eu vou mexer nessa planilha aqui, vou arrumar isso aqui, ali, né? Até abrir, travar, tanta coisa que a gente precisa fazer, tanto processo, tanta preparação, tanta transformação, e a gente acaba perdendo tempo. E a gente tem que fazer isso não uma vez, mas toda vez que chega determinada obrigação, toda vez que chega determinada planilha, balancete, razão, a gente tem que pegar e transformar ele num modelo que a gente consiga usar. E é uma coisa que a gente sabe, né? A gente passa aquela raiva quando a gente está lá filtrando e, de repente, Excel não está respondendo. Aí você fica, será que vai salvar? Será que eu consegui pegar? E daí ele quebra e você não consegue recuperar nada que você fez lá do começo. Ou mesmo se ele não quebra, chegou o balancete do próximo mês, você vai ter que fazer todo aquele processo novamente. Então, são trabalhos manuais que fadigam a gente e que impedem a gente de entrar em detalhes, impedem a gente de criar as análises mais avançadas do que a gente precisa. E uma coisa que a gente trabalha bastante aqui dentro da Data Mining é a questão que a gente fala que é muito mais simples a gente treinar vocês, contadores, vocês, auditores, tributaristas, a como usar essas ferramentas, né? Principalmente o Alteryx Design, que é o que a gente vai falar hoje, focar hoje, de como usar essas análises em prol de vocês para automatizar, do que você tentar colocar na cabeça de um desenvolvedor como fazer contabilidade. Imagina ensinar todo o código tributário, toda a parte de tributação, essa pequena legislação que a gente tem aqui no Brasil, para um desenvolvedor. É muito mais simples a gente conseguir saber o que a gente quer no final e montar o nosso próprio fluxo, né? Por isso que a gente está aqui para apresentar o Alteryx para vocês. É uma plataforma que ela é comprovada globalmente. A gente tem mais de 7.900 clientes, sendo 39% dos Global 2000. O que são os Global 2000? As
2.000 maiores empresas do mundo. E a gente está presente em quase 40% delas. É muita coisa. É uma plataforma unificada. Então, a gente consegue fazer tudo dentro dessa mesma plataforma. Desde analytics, ciência de dados, automação de processo, machine learning, inteligência artificial, tudo, reporting, tudo a gente pode fazer dentro de uma única ferramenta. Isso é muito legal. E sabe o que é mais legal ainda? Eu tenho certeza aqui que todo mundo já brincou de Lego, né? Legal. Sabe como brinca de Lego? Pega um bloquinho, coloca um bloquinho em cima do outro e a gente consegue fazer o quê? Castelos, consegue criar uma casa, consegue fazer o que a gente quiser, né? O Alteryx é basicamente a mesma brincadeira. Isso que é muito legal e é muito fácil. Eu brinco que eu sou um caso vivo, né? Porque, pensa, um advogado trabalhando com TI. Vocês acham que eu sabia codificar? Vocês acham que eu sabia alguma coisa? Não. Mas a ferramenta do Alteryx, ela é 100% low code, ou até pode ser falado que ela é no code, ou seja, você não precisa saber codificar, você não precisa saber nenhuma linguagem para conseguir trabalhar com ela. Você simplesmente vai pegar esses mais de 300 bloquinhos de construção que a gente tem, colocar um do ladinho do outro e montar o seu fluxo, que vai ser repetível e você vai poder utilizá-lo todas as vezes que vocês precisarem. Então, você criou o processo uma vez, pegou lá seu balancete, fez ele zerar, criou tudo ali, você vai pegar o balancete do próximo mês, jogar ele lá dentro, rodar, e não vai precisar refazer todos aqueles filtros, todos aqueles processos que você tem que fazer. Isso é muito legal, porque a gente consegue pegar dados de mais de 80 lugares, mais de 40 formatos de saída. Então, a gente consegue criar muita coisa nessa única plataforma. Porque a gente tem um ecossistema muito forte. Tem mais de 35 parceiros. Então, a gente consegue pegar dados direto de bases de dados como SQL, Azure, daí leva direto para visualizar dentro de um Tableau, de um Power BI, tudo utilizando o quê? O Alteryx. O próprio Alteryx faz a ingestão de dados, o próprio Alteryx joga para o seu Tableau, o próprio Alteryx faz tudo para você. Isso é muito legal. E além disso, a gente tem uma comunidade super ativa na internet. Então, se você procurar aí Alteryx Community, você vai ver que tem mais de 250 mil membros aí que estão lá para te ajudar. Você pode mandar perguntas, você pode ter toda a parte de educação, treinamento, certificação, tudo dentro dessa página. Isso é muito legal. E além disso, né, puxando agora um pouquinho sobre auditoria, sobre contabilidade, sobre tax, existe uma coisa que é muito legal de ser falada, que 60% dos processos podem ser, pelo menos um pouquinho, altamente ou 100% automatizado. Olha que coisa linda esse 100% automatizado. Você não vai precisar fazer absolutamente nada, nem clicar. Você vai esquedular, vai agendar o seu trabalho e ele vai fazer por você. Muito legal, né? Isso você consegue fazer você mesmo, analista. Você não vai precisar pedir para o TI, não vai precisar pedir para ninguém. Você vai ser capaz de criar o seu próprio processo. E se ele não for 100% automatizado, ele pode ser altamente. Daí, talvez você vai precisar clicar ali em algum lugarzinho para rodar, para executar, ou vai precisar trocar um input, alguma coisinha. Ele pode ser um pouco automatizável também, né? Que você vai poder conseguir já te ajudar, já pegar algumas horas do seu dia para fazer uma análise mais avançada. Então, para demonstrar agora um pouquinho para vocês toda essa capacidade do Alteryx, todos os use cases, algumas coisas que a gente pode fazer, eu vou passar a palavra para o Gustavo, que vai agora entrar com vocês e mostrar um pouquinho dessas capacidades. Beleza? Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra aí para o Gustavo. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que conseguiram participar do webinar. Nós trouxemos alguns exemplos relevantes, esperamos que a partir deles e do que for conversado aqui, surjam novas ideias, reflexões e que vocês se sintam motivados para melhorar a eficiência dos seus processos, para automatizá-los, que vocês consigam tirar o melhor proveito das tecnologias que nós temos disponíveis aí hoje. Então, meu nome é Gustavo, eu sou formado em Engenharia da Computação, eu já venho trabalhando com dados há algum tempo aí. Também tive um background numa Big Four, então conheci um pouco dessa realidade de riscos e controles, dos processos de auditoria, também muito com a parte do que
as equipes de contabilidade passam. Hoje em dia, né, todo mundo que senta na frente do computador e que usa o computador mexe com dados o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa que todo mundo tá muito familiarizado se você trabalha né, na frente de uma máquina, com processos, com números. E a ideia é que a gente traga aqui boas ideias e insights e que vocês consigam visualizar as formas que vocês conseguem trabalhar, automatizar esses dados. Tá? Então, a gente trouxe hoje aqui alguns exemplos, né? No total, a gente trouxe 4 exemplos para a gente passar com vocês. E para a gente conseguir ter uma ideia aí com bases muito parecidas com as que a gente usa hoje nos casos reais, eu queria começar falando sobre esse exemplo, que é de um cheque operacional, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos sistemas que não são integrados, né? A gente pode falar sobre sistemas de estoque, sistemas de caixa, sistemas de contas para receber. E muitas vezes, quando a gente precisa extrair dados desses sistemas, eles vêm em formatos diferentes. Então, a gente pode extrair um TXT de um sistema, a gente pode extrair Excel de outro sistema, e nem sempre eles vão estar padronizados no mesmo formato. Pode ser que em um deles eu tenha a informação em uma coluna, em outros deles eu tenha uma coluna só com essa informação e todos os dados estejam nas linhas. E normalmente a gente usa muito do Excel e das nossas operações manuais, né, para conseguir tratar esses arquivos. Então, a gente tem que estar ali interagindo no nosso dia a dia muito com esses dados, né, principalmente nessas áreas contabilidade, controladoria, mas também em diversas outras áreas, na área de tax, que a gente trouxe exemplos aqui hoje também, né? Mas especificamente falando desse processo do cheque operacional, acredito que muitos de vocês aqui já devem ter visto um balancete, né? O balancete que vai contar para a gente os grupos de contas existentes, os saldos, os débitos, os créditos, os saldos atuais, né, que movimentam de mês a mês entre uma empresa, e esse balancete que vai ser um documento que vai representar essas alterações, né, e que vão contar para a gente esses dados cumulativos aí que a gente tem na nossa empresa. E hoje em dia a gente precisa muitas vezes apresentar esses dados de balancete para a auditoria e a gente precisa fazer o confronto disso, né? Então, vamos dizer que a gente tem uma base operacional que a gente extrai de um sistema específico. E a gente tem também o nosso balancete, que a gente pode ou extrair de algum outro sistema. E se esses dois sistemas não estão integrados ou não estão conversando, né, muitas vezes é importante que a gente faça esses checks, porque eles vão garantir que os nossos dados estejam, que um dado está refletindo do outro lado, né? Então, eu vou até abrir aqui um exemplo de um balancete que nós trouxemos. Muitas vezes o balancete vem num formato assim, que não é um formato perfeito para utilização, né? Porque a gente tem aqui algum cabeçalho, que pode ser que tem um dado que a gente não vai utilizar. As contas elas estão abertas por grupos de contas, então se a gente quiser uma conta analítica ou mais detalhada, né, com um nome específico, a gente vai ter só no final, variando com o número de caracteres que a gente tem no nosso número de conta, e a gente tem os diferentes grupos de contas, os valores. E pode ser que a gente queira selecionar um valor específico, então a gente criaria lá uma nova aba no Excel, copiaria esses registros, faria um check com alguma outra base. E esse processo, por ele ser manual, né, pode ser que em alguma situação a gente copie um valor errado, ou veja alguma coisa errada. E isso é muito comum, né? Porque quando a gente está lidando com dados o dia todo, copiando de um lugar para outro, manualmente, a gente tem muito essa possibilidade, né?
de estar copiando algum valor que não era exatamente, e depois a gente pode identificar esse erro, mas a gente vai ter que voltar nele, entender o que aconteceu, né? E pode perder aí um tempo nesse processo. Então, qual que é a ideia? A ideia foi que a gente trouxesse esse balancete e mostrasse dentro do Alteryx como é que a gente pode fazer um fluxo para confrontar a nossa base operacional de contas a receber com o nosso valor que a gente tem no balancete, para confirmar que não houve nenhuma diferença e se houve que a gente consiga investigar aí onde é que está a diferença, se talvez faltou alguma coisa na nossa base de contas a receber ou se algo precisa ser incluído, né? Então, esse já é uma maneira da gente conseguir confrontar e corrigir isso. Então, eu vou abrir aqui a tela do Alteryx para a gente ver junto. Para quem está vendo a primeira vez o Alteryx, né, se está sendo aí essa primeira vez, a gente vai ter alguns espaços no Alteryx. Esse espaço branco aqui, né, que agora eu estou contornando aqui com esse quadrado azul, ele vai ser o Canvas, que a gente chama. É o lugar onde a gente coloca as nossas ferramentas dentro do Alteryx. Como o Haney acabou de comentar, o Alteryx é uma ferramenta self-service de analytics, então você pode arrastar as suas ferramentas e você pode fazer a programação em blocos, né? Isso não exige que você saiba nenhum conhecimento de programação específico. No Alteryx isso é tudo muito intuitivo, então a gente pode selecionar os blocos, arrastar, colar eles para dentro aqui do nosso Canvas, né? As ferramentas estão separadas em paletas de ferramentas e por cor também. Então, muitas vezes, quando vocês enxergarem as ferramentas verdinhas, elas vão ser ferramentas de input ou de output, né? É o que inicia, né, as fontes de dados, onde inicia o nosso processo, ou onde acaba o nosso processo. Nesse caso aqui, a gente tem 3 ferramentas verdinhas, então a gente pode aqui perceber que tem 2 bases de dados de entrada e a gente tem uma saída no final. Tá? E no meio do caminho a gente pode ter outras ferramentas também, né? Ferramentas de preparação, ferramentas de junção de dados, nesse caso podem ser similares com o que a gente faz com o VLOOKUP no Excel, ou PROC-V, né? E a gente pode ter ferramentas também de fórmula, de preparação de dados para a gente calcular ou criar novos campos, remover campos se for necessário. Então, aí tem um universo enorme de possibilidades dentro do Alteryx. Além dessas 2 telas que foram mostradas, né, o Canvas e a paleta de ferramentas, a gente vai ter outras 2 aqui, telas principais. Claro que a gente tem aqui a ferramenta de pesquisa, então se a gente estiver pesquisando por alguma ferramenta específica, a gente pode pesquisar aqui, ou por algum tema também, né? Então, se a gente tem alguma dúvida sobre input, por exemplo, vai aparecer algumas sugestões aqui, mesmo páginas de ajuda, páginas da comunidade, ou ferramentas. Então, tem um universo aí de coisas que a gente pode ver. E a gente vai ter também as telas de configuração de resultados, mas isso vai ser exibido quando a gente interagir com as ferramentas, né? Então, é muito simples. A gente tem esse fluxo aqui para fazer o confronto, a gente está subindo os dados do nosso balancete desse lado. Então, vocês podem ver que os dados eles vão ter as mesmas características do Excel que foi mostrado. Então, aquelas linhas que foram puladas, por exemplo, aqui, no Alteryx, isso vai estar refletindo também, né? Então, a gente vai precisar fazer alguns mínimos tratamentos, tornar essas tabelas tabulares para a gente conseguir trabalhar com elas. E depois dessas etapas, então, a gente tem aqui algumas etapas. Se a gente for até aqui, a gente vai ver que em poucos passos a gente já tratou esse arquivo da maneira que a gente queria para fazer o nosso confronto. Do outro lado, a gente está subindo a base de lançamentos operacionais. E nesse caso, a intenção aqui do nosso exercício é que a gente sumarize os valores que a gente tem desses inputs operacionais de contas a receber e que a gente confronte eles com a nossa conta correspondente, que nesse caso aqui a gente está colocando um filtro, né, para pegar somente a conta que no nome dela ter contas a receber. Então, a gente junta essas bases e a gente consegue fazer esse check, né, de saldo atual
menos o total operacional, então a gente está confrontando os valores aí das duas bases e no final tá gerando a diferença, né? Nesse caso, a nossa diferença é zero, mas se a gente tivesse uma diferença, a gente poderia consultar, investigar o que está acontecendo, né? Então, em poucos passos aqui, é possível que a gente identifique ou faça esse cruzamento, né, que pode ser manual. E nesse caso aqui, a gente está fazendo para uma conta só, para contas a receber, mas nada impediria da gente fazer para mais de uma conta. É, e uma coisa muito legal do Alteryx é que a gente consegue trocar essas bases de input também, né? Então, digamos que a gente precise fazer esse mesmo processo na próxima semana, seja com a mesma conta ou com uma conta diferente. Então, a gente precisaria mudar os inputs. Se a gente fosse fazer com uma conta diferente, a gente poderia trocar aqui no filtro e já fazer esse confronto, né? Porque o fluxo já estaria pronto, né? Então, essa é uma parte muito legal do Alteryx. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui é criar um agendamento desse fluxo. Então, se na necessidade acontecer da gente precisar executar isso todos os meses, e é exatamente o mesmo fluxo que pega o arquivo dos mesmos lugares, a gente consegue fazer essa troca, fazer esse agendamento para esse fluxo rodar todos os meses no mesmo horário, por exemplo. Mas o tempo aí a gente pode ajustar, então você pode executar um fluxo diariamente, mensalmente, né? Depende da necessidade do negócio. Então, esse aí foi o primeiro exemplo que a gente trouxe. Então, a gente tem várias ferramentas, a configuração dessas ferramentas, o resultado delas, e é nesse sentido de trazer as ferramentas aqui de preparação e gerar a saída desejada, né? Nesse caso, a gente está visualizando essa saída, a gente não está gerando nenhum outro arquivo, mas nada impediria também da gente gerar um arquivo, a gente pode gerar os mais diversos tipos de arquivos diferentes, do mesmo jeito que a gente consegue carregar vários tipos de arquivos diferentes aqui dentro do Alteryx também, sem nenhum problema. Vamos voltar aqui. Então, a solução, né, nesse caso, foi fazer essa automação de alguns passos que economiza aí, algum tempo de processamento. Digamos que a gente demore 1 hora para fazer esse processo todos os meses e a gente faz durante o ano todo, né? Então, são 12 horas que a gente perde nessa análise. Lembrando que isso pode ter uma intervenção manual, então pode ser que alguma coisa saia errado, e a gente consegue economizar aí um tempo. Nesse caso, o fluxo foi rodado em alguns segundos só. Aqui foi rodado em 0,6 segundos, nesse caso, que é um ganho muito legal. Bom, beleza. Nesse caso, a gente estava trabalhando com um arquivo de Excel, né? Então, a gente estava subindo ali nosso arquivo operacional e nosso arquivo de balancete como um Excel no Alteryx, e a gente estava tratando eles e lidando com eles ali. Tá, mas o que mais que o Alteryx pode fazer, né? Nesse segundo exemplo, a gente trouxe um leitor de invoices em PDF, ou notas fiscais em PDF, né? Para muitos de vocês que trabalham nessas áreas de controladoria, a contabilidade, você trabalha também com esses arquivos de PDF. E nem sempre eles vêm bem estruturados, né, ou arquivos bons de trabalhar. Existem PDFs que são editáveis, que são aqueles que a gente consegue selecionar o texto, copiar e colar de um lado para o outro, né? Às vezes esses textos eles estão em tabelas, então você tenta copiar de um lado para o outro e quando você cola isso não sai legal, né? Então muitas vezes a gente perde um tempo aí nesse processo, né? Então, a gente pode trabalhar com relatórios, com notas fiscais, até mesmo com guia de impostos no nosso dia a dia. Quando a gente extrai essas informações, né, quando a gente não tem essa possibilidade de automatizar, muitas vezes a gente tem que ficar copiando isso de um lado para o outro e acaba perdendo muito tempo nesse processo, né? E se você está lidando com muitos arquivos diferentes, muitas notas, pode ser que você copie errado um valor, né, no lugar que não deveria.
Isso é muito comum quando a gente está trabalhando com uma infinidade de arquivos diferentes. E, principalmente, quando a gente está trabalhando com arquivos de imagem também, né? Às vezes a gente pega lá um dado escaneado, e esse dado a gente não consegue copiar ele e colar em outro lugar. Então a gente tem que digitar esse valor e às vezes por causa de um ponto ou por causa de uma vírgula, o valor não sai correto. E se você precisa fazer isso muitas vezes também, é difícil de voltar nesses arquivos para identificar onde é que estava o erro, por que que os valores não estão batendo. E nesse processo aí, a gente já perdeu muito tempo de análise, né? Então, a gente trouxe aí esse exemplo de leitor de invoice em PDF, mas gostaria de frisar aqui que as invoices ou as notas fiscais poderiam estar em formato de imagem também, né, que o Alteryx também consegue ler esse tipo de arquivo. Então, a ideia é que, primeiro, a gente pegue uma nota, né, nesse caso, a gente trouxe esse exemplo de notas fiscais aqui. Então, a gente tem o número da companhia, a gente tem o número da conta, o valor total. A gente tem outros dados aqui que podem ou não ser relevantes, né? E o que a gente consegue fazer dentro do Alteryx? A gente consegue selecionar algumas áreas em que a gente vai extrair o nosso dado. Mas como é que a gente faz isso dentro do Alteryx? A gente tem, dentro das nossas ferramentas, uma tecnologia embutida que chama OCR. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa tecnologia, mas se a gente for traduzir, né, esse OCR que vem do inglês lá, Optical Character Recognition, que a gente chama também de reconhecimento óptico de caracteres, é quando a gente lê uma imagem e consegue traduzir ela para um formato de texto e que a gente consiga trabalhar com esse texto. E aí não precisa ser só texto, não, tá? Pode ser formato de números também, podem ser palavras e, enfim, pode ser uma infinidade de formatos diferentes. E essa tecnologia de OCR, né, ela pode ajudar muito a gente na leitura de imagens ou até mesmo de PDFs que são ou não são editáveis, né? Hoje no Alteryx a gente consegue extrair informações de duas maneiras diferentes. A gente consegue, pela posição, né, dessa informação. Então, nesse caso aqui, dessa nota fiscal, a gente sabe que o total está nessa posição, então a gente poderia criar um template e extrair essa informação em todos os arquivos, né, baseado nessa região. Ou a gente poderia também traduzir toda essa página em um formato de texto e, a partir de uma referência textual, né, nesse caso aqui, toda vez que a gente tiver escrito total, a gente pode pegar os próximos valores, que provavelmente eles vão corresponder ao total dessa nota, né? Então, existem essas duas maneiras de trabalhar que hoje a gente consegue no Alteryx para conseguir contornar esse problema aí de verificação manual de cada uma das faturas, né? E é muito importante que a gente consiga mitigar esses erros manuais, porque além de ganhar eficiência, tempo, né, a gente ganha maior confiabilidade nesse processo que está acontecendo, né, diminui muitas vezes o erro, e se ele acontece também, a gente consegue ajustar isso rapidamente de forma que capture para todos os outros exemplos. Então, eu vou abrir a tela aqui do Alteryx para compartilhar com vocês esse exemplo. Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente está usando algumas ferramentas um pouquinho diferentes, que são ferramentas de Image Input, elas vão estar dentro dessa aba aqui, vermelhinha, de Computer Vision. Então, a gente vai primeiro carregar todas as imagens. Nesse caso, a gente está usando essas invoices, essas notas fiscais em formato de PDF. Mas a gente poderia estar usando imagens escaneadas, por exemplo, né, sem problemas nenhum. E dentro dessa pasta, a gente tem aí algumas notas fiscais. Vou até abrir a pastinha aqui para mostrar para vocês.
Então, nesse caso aqui, a gente tem algumas invoices. Nesse caso, a gente está vendo 9 notas fiscais que vão ser naquele formato. Então, se eu abrir elas aqui em PDF, a gente vai estar vendo. Então, eu vou ter os espaços com os valores e cada uma dessas invoices vai ser diferente. Então, se a gente tivesse que copiar esses dados de um lado para o outro, tabular todos eles, a gente poderia perder algum tempinho aí nesse processo, né? Dessa forma, aqui no Alteryx, a gente está usando uma ferramenta, primeiro, para carregar todas essas imagens, né? Depois a gente está filtrando para pegar somente os arquivos individuais, porque, nesse caso, na nossa pastinha, acho que a gente tem um outro arquivo PDF que não é interessante. Então, a gente está filtrando aqui somente o que é invoice. E desse outro lado, a gente está definindo as áreas de extração de informação que a gente quer. Então, a gente quer, nesse caso, extrair o total dessa nota, a gente quer extrair o número da nota fiscal, a gente quer extrair outras informações, o prazo, a data, a gente quer quer extrair todas as informações que são relevantes para a nossa análise futura de nota fiscal. Nesse caso, a gente pode criar também outras áreas, né? Então, nesse caso aqui, eu criei uma outra área, mas a gente pode usar ou não usar isso. E depois que a gente tiver tudo, a gente pode usar essa outra ferramenta que chama Image to Text. E o que ela vai fazer? Ela vai ligar essas duas ferramentas. Então, todas as minhas imagens carregadas, ela vai ligar com esses templates que a gente definiu. E para cada uma dessas imagens, vai aplicar para extrair esses dados, né? Então, nesse caso, a gente estava trabalhando ali, eu acho que com 6 campos diferentes que a gente queria extrair. E eles estão vindo aqui, estão sendo gerados pelo Alteryx, esses 6 campos, identificando cada um dos arquivos que ele está lendo. Então, ele fez aqui a mesma coisa para as 9 notas fiscais e está extraindo cada uma das informações como uma nova coluna. Vocês podem perceber que no Alteryx a gente também tem esses flags para direcionar a gente na informação que a gente tem. Nesse caso, se a gente passar a linha, né, traduzindo, ele está dizendo que esse campo, esse registro, ele tem novas linhas junto com essa informação, né? Então, a gente usaria aqueles primeiros passos que foram mostrados no último exemplo para fazer o tratamento dos nossos dados, né, de maneira que a gente consiga usar esses campos para performar operações no futuro. Então, no final aqui, a gente está aí com uma tabela tratada, tendo a data, tendo o país, tendo a moeda e os valores aí divididos, cada um em uma coluna. E dessa forma aqui a gente consegue trabalhar, tá tudo ali, todos os dados estão tratados, né? E essa é uma parte muito legal do Alteryx para a gente conseguir trabalhar com esse tipo de arquivo de imagem. Então, nesse caso, a gente está usando PDF, mas reforçando, poderia ser uma foto, um PNG, uma JPEG, JPG, né? Todos os tipos de dados aqui dentro do Alteryx são aceitos, e dessa forma a gente consegue otimizar o nosso processo e tabular todos esses dados de uma maneira muito mais rápida, né? Esse processo que poderia levar algum tempo, ele rodou aqui no Alteryx em 22 segundos, né? Para 9 invoices. Então, se a gente for ver aí, se tivessem muito mais arquivos, a gente poderia executar isso também rapidamente, tendo esses templates e ganhando um tempo muito bom aí nas nossas análises. E esse aqui foi o nosso segundo exemplo, tá? Então, em poucas etapas aqui, vocês podem ver que a gente conseguiu automatizar esse processo que pode ser extremamente manual e doloroso. Agora, saindo um pouco da área de contabilidade, controladoria, e a gente vai entrar na área de tax um pouquinho mais. A gente vai ver 2 exemplos que são na área fiscal, e assim como a área de controladoria, a área contábil, a área de impostos também tem muitas oportunidades de automação, e a gente pode reduzir muito esse tempo de trabalho operacional.
A gente tem no Brasil uma legislação extensa, né? E a gente tem muitas obrigações acessórias que a gente tem como entregável ou como recibo um PDF, igual no último exemplo que a gente viu. E uma obrigação acessória que serve como um bom exemplo para a gente mostrar aqui como que a gente pode extrair as informações de vários PDFs ao mesmo tempo é o recibo da DCTF. E nesse caso aqui, a gente trouxe alguns exemplos também. Eu vou abrir a DCTF para vocês darem uma olhada. Imagino que quem seja da área de tax já deve estar familiar. Mas a gente pode ter muitos PDFs com algumas tabelas e pode ser que a gente precise, né, pegar aqui a totalização dos tributos e contribuições no mês para uma análise. E então pode ser que a gente precise extrair essa tabela desse PDF e muitas vezes quando a gente está copiando de um lugar para o outro, também pode ser que a gente pegue de um arquivo achando que é do outro, se tem muitos arquivos abertos, ou que essa estrutura aqui, né, na hora de copiar e colar, que ele não colhe bem, ou que pegue cabeçalho de outros lugares. Então, a gente perde um tempo aí copiando de um lado para o outro e fazendo essas análises. E uma das ideias é que a gente consiga também usar o Alteryx para extrair essa informação de PDF, né? Seja esse PDF com texto editável ou não, tá? Então, nesse terceiro exemplo que a gente trouxe aqui, a gente está trabalhando especificamente com PDF, tá? E tem uma ferramenta que ela se chama PDF to Text, e ela trabalha especificamente com PDFs, ela tem funcionalidades parecidas com o que a gente mostrou no último exemplo, mas ela, como trabalha especificamente com PDFs, ela é um pouco mais rápida e ela também possui uma inteligência de extrair uns dados de uma maneira mais intuitiva quando a gente tem tabelas nesse formato aqui também. Essa ferramenta, ela surgiu na última versão do Alteryx, né? E a gente queria trazer ela aqui para mostrar para vocês também como é que isso pode funcionar num caso prático. Então, aqui a gente mudou um pouco nosso input, né? A gente está selecionando primeiro um diretório com os arquivos PDF que a gente tem, e a gente está carregando nossos 4 recibos da DCTF. Então, a gente leu o diretório e identificou que a gente tem 4 PDFs diferentes, e então a gente está carregando isso dentro da nossa ferramenta PDF to Text. A gente tem algumas opções aqui de extração de texto, né? A gente pode ler o texto e os conteúdos de imagem, ou a gente pode ler somente o nosso texto. E temos a opção também de selecionar a linguagem do PDF que a gente está trabalhando. Então, pode ser que a gente esteja trabalhando com PDF em português, em chinês, em inglês ou em outras linguagens, e a gente poderia selecionar aqui, trabalhar com uma linguagem só ou com mais de uma, se for o caso, né, para o Alteryx conseguir entender, mesmo na hora de aplicar o algoritmo de OCR, por exemplo. A gente poderia utilizar dessa linguagem para extrair corretamente, para o Alteryx entender que essa palavra está em português, né, e traduzir ela da melhor forma possível. E a gente tem algumas opções para gerar esse output. A gente poderia extrair isso sendo linha a linha, né? Então, a gente vai juntar todas as informações e extrair por linha. A gente poderia extrair por string, né? Por texto. Caso isso fosse uma tabela delimitada por pipe, nesse caso parecido com um arquivo CSV, né? Então, se a gente tem aquelas tabelas que tem um quadradinho em volta, que tem todas as linhas ligando a tabela, a gente poderia usar essa opção, ou num formato de Alteryx Table, que também é um formato em que o Alteryx vai identificar como ele acha que é a melhor quebra para esse arquivo,
e ele vai gerar, então, as colunas, né, de output, e essa foi a opção que a gente selecionou, mas poderia ter selecionado todas também. Então, o Alteryx extrairia e você poderia comparar cada uma das extrações, né, para verificar aí qual que é a maneira que melhor te atende. Como a gente selecionou aqui o formato de tabela do Alteryx, a gente consegue ver que parte dessas informações que a gente quer extrair, né, aqui o Alteryx já identificou qual que é a página que ele está trabalhando, qual que é a linha que ele está trabalhando. Então, se a gente voltar aqui no PDF e for para a primeira página, a gente consegue ver aqui que a gente tem algumas linhas, e é assim que o Alteryx vai tratando, ele vai quebrando as linhas, e ele leu que em determinada linha a gente tinha aqui nosso tributo, que a gente quer fazer a extração. Então, ele já fez aqui grande parte do trabalho para a gente, né? Então, ele já fez essa quebra, já identificou em qual página, em qual arquivo que isso está sendo extraído, e a gente usa algumas das etapas de preparação que a gente usou nos últimos exemplos para conseguir tabular essa tabela, né, e tornar ela no formato que a gente gostaria de trabalhar aí no fim. Então, a gente consegue usar fórmulas no meio desse caminho, a gente consegue colocar condições, né? Então, se o nosso tributo, por exemplo, tiver vazio, então a gente pode usar o nosso tributo anterior, senão a gente pode continuar usando esse valor, né? Existem muitas possibilidades aí de fórmulas que a gente consegue usar dentro do Alteryx para ajudar a gente a gerar a saída desejada. Nesse caso, a gente está gerando uma saída de um arquivo em Excel, e como a gente tem a DCTF separada por mês e ano, a gente está gerando um arquivo Excel com 4 abas distintas, né? Então, vou abrir aqui para vocês a nossa saída. Nesse caso, vocês veem que o arquivo de output é uma das ferramentas verdinhas que a gente está gerando, e isso vai ser esse Excel aqui. Então, vocês vão ver que a gente tem essa possibilidade de quebrar os nossos dados gerados por abas também dentro do Excel. E se a gente quisesse, a gente poderia carregar esse Excel para dentro de outro fluxo e utilizar esses dados de outra maneira, ou compartilhar isso com uma área, ou até mesmo mandar esses dados por e-mail para um outro time, né? Então, existem diversas possibilidades, ou até mesmo gerar um relatório ou utilizar um Excel já existente e colar esses dados numa região específica desse Excel também é uma possibilidade. Uma coisa que também eu gostaria de comentar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada aí nesse processo, vocês podem mandar aqui. A gente vai ter um espacinho agora no final da sessão para tirar as dúvidas, mas fiquem bem à vontade para mandar perguntas se vocês tiverem. Então, em poucos passos aqui também, a gente conseguiu extrair as tabelas e colar elas dentro de um novo Excel, e isso aqui executou num total de 5,3 segundos, né, para 4 diferentes recibos. Então, isso é uma análise que também faz a gente ganhar um tempo muito legal. Beleza. Avançando aí para o nosso último exemplo, a gente trabalhou, então, com balancete em Excel, a gente trabalhou com arquivos em PDF no segundo exemplo, mas com notas fiscais que poderiam ser imagens escaneadas de PNG. E no nosso terceiro exemplo, a gente trabalhou com recibos em PDF também. Mas a gente pode trabalhar em mais de 80 tipos de inputs diferentes aí, de dados de entrada, né? Um dos arquivos que a gente pode encontrar ainda na área de text é o SPED fiscal. Cerca de 90% dos arquivos eletrônicos entregues para o Cefaz são TXT. E TXT são arquivos também familiares que a gente consegue trabalhar dentro do Alteryx. Então, a gente pode abrir esses arquivos, preencher, manipular, transformar, validar os dados que estão dentro deles,
de todas as obrigações acessórias, como, por exemplo, o próprio SPED, contribuições, a ECF, ECD, arquivos de ECREDAC simplificado, custeio e muitos outros exemplos. Tá? Então, dentro do Alteryx, a gente consegue ler uma infinidade de arquivos e gerar esses mesmos arquivos. Para quem já tem familiaridade aí com o SPED fiscal, né, ele vai estar num modelinho parecido com esse, dividido por pipe. E se a gente quer adicionar ou excluir linhas no nosso TXT do SPED, a gente precisa, para fazer uma retificação de acordo com o manual, a gente precisa ajustar também os registros do 9.900 e 9.999, né? Que é onde são feitas as validações que vão garantir que esses registros que estão escriturados na obrigação acessória estejam de acordo com os demais blocos. Então, o que eles vão ser? Vão ser um subtotal para cada um dos blocos e, no final, o 9.999 vai ser um totalizador para garantir que todos os nossos registros, né, estão somando na sua totalidade. E quando a gente envia esse arquivo para o sistema do Cefaz e os totais não estão batendo, geralmente esse arquivo é devolvido com uma mensagem de erro. E é preciso que isso seja identificado, onde é que está o erro. E nesse meio tempo, né, você precisa checar aí, muitas vezes, um arquivo TXT com muitas linhas, e esse processo pode ser extremamente cansativo e levar muito tempo para fazer isso também, né? Você vai ter que ficar indo lá de linha a linha, contando todos os registros, né? Mesmo que você consiga fazer algumas mini somatórias, pode ser que você se perca nesse meio do processo manual, e aí pode ser que você entregue o relatório errado, e perdendo prazos para entregar esse arquivo TXT, né? A gente pode ter aí um monte de consequências que podem ser negativas, a gente pode ter multas ou outras coisas. Então, qual que foi a ideia desse último fluxo? E aí eu vou abrir rapidamente ele aqui no Alteryx. A ideia foi que a gente subisse, né, os dados da EFD, ICMS e IPI, que está em formato TXT, e que a gente conseguisse tratar e validar esses totalizadores antes de enviar esse arquivo para a Cefaz. Então, a ideia é que a gente faça essa quebra, né? Então, a gente está identificando aqui quais que são os números de registro, e depois a gente está fazendo essa somatória baseada no nosso número de registro. E, por último, a gente está selecionando só o que está dentro da 9.900 e embaixo a gente está validando o registro da 9.999 e fazendo essa somatória de linhas para confrontar, né? No fim, a gente faz um check ali, se a quantidade de linhas identificada no nosso arquivo, no nosso SPED, corresponde ao total de linhas de fato que a gente tem no arquivo. E nesse caso aqui, a gente está tendo a mesma quantidade, né? A nossa contagem no Alteryx está igualzinha à quantidade de linhas que está determinada. Se a gente tivesse alguma diferença, aí a gente poderia tratar aqui. E a gente pode fazer a mesma coisa para cada um dos blocos ou dos registros, né? Nesse caso aqui, a gente está criando também um identificador que está dizendo para a gente se a quantidade está correta ou se a gente precisa verificar. E nesse caso, a gente poderia tratar somente os blocos que a gente precisa ajustar antes de ir para o totalizador. Então, existem aí vários exemplos de como que a gente pode usar isso. A gente poderia enviar um e-mail se a gente tivesse uma quantidade diferente. E esse processo aqui, né, ele rodou também num tempo muito rápido, foi em 0,6 segundos. Isso que pode levar tanto tempo aí, caso o arquivo seja devolvido, até identificar onde está o erro. Então, isso ajuda a gente a ganhar muito tempo nos nossos processos. Automatizando isso permite que a gente tenha que a gente ganhe tempo, né, para melhorar nossos processos e que a gente consiga focar em coisas importantes, né, além desses trabalhos que são um pouco mais manuais.
né? Então, eram esses todos os exemplos que a gente trouxe. Gostaria agora de abrir o espaço para perguntas, se alguém ficou com alguma dúvida, e também de passar a palavra para o Rani, agradecer a todos vocês, né? Lembrar que cada um desses fluxos pode ser reutilizado no momento que for, né? Só trocando arquivos de entrada. A gente pode também gerar aplicativos analíticos para que o próprio usuário desse fluxo escolha quais que são os arquivos de entrada e saída. Então, existem vários cenários e casos legais que a gente pode fazer com Alteryx. Muito obrigado a todos e passo a palavra aí para o Rani. Bom, gente, só para encerrar aqui, o Gustavo explicou de um jeito muito legal para vocês um pouquinho sobre esses casos de uso que a gente tem, tanto na área de contabilidade quanto na área de tax. Então, vocês viram que dá para a gente automatizar muita coisa, para a gente parar de perder o tempo com essas tarefas manuais que podem causar fadiga, estresse, deixar a gente passar algum erro, acontecer qualquer erro manual, qualquer erro humano, qualquer coisa que a gente pode evitar com uma automação. Pode também mitigar alguns riscos de ter fiscalização, multa, várias coisas aí que a gente pode também aprofundar a nossa análise no final das contas, simplesmente com um clique no Run ali, no clique no Executar, e a gente vai conseguir ter isso de uma maneira muito mais simples. Bom, aqui no slide a gente tem os nossos contatos. Caso vocês precisem, só mandar um e-mail para mim, rani.martins@datamini.com. Se quiserem falar com o Gustavo também, gustavo.perim@datamini.com. A gente está aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado pela participação. Eu sei que é difícil tirar uma horinha do dia para ficar assistindo aqui ao webinar. Então, agradeço demais a vocês. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente. Muito obrigado e até uma próxima.